Lionel Messi marcou esta noite um hat-trick, o primeiro da sua história em campeonatos do mundo. Igualou o recorde absoluto de golos em mundiais. Desmontou a Argélia no Arrowhead Stadium em Kansas City, com aquele tipo de brilhantismo que definiu 2 décadas inteiras do futebol. Seja qual for o critério, foi uma das maiores exibições individuais da história deste torneio. Mas a história desta noite não é apenas sobre os golos. A história desta noite é sobre um momento da primeira parte que todos os espectadores neutros naquele estádio testemunharam, que todas as câmaras no recinto captaram e que o árbitro, apoiado pela mesma tecnologia VAR que a FIFA gastou milhares de milhões de dólares a promover como a resposta definitiva às polêmicas de arbitragem, decidiu simplesmente que não aconteceu. Aos 41 minutos, com a Argentina a sofrer com o ritmo do jogo, Messi atingiu Issa Mandi com a chuteira na parte alta da canela, e nada foi feito. Não foi assinalada falta. Não foi acionada qualquer revisão. O jogo seguiu. O que veio depois foi um hat-trick, um recorde, uma ovação de pé e uma explosão mundial nas redes sociais que dividiu o mundo do futebol exatamente ao meio. De um lado ficaram as centenas de milhões de adeptos que viram o maior jogador de todos os tempos produzir uma exibição para a eternidade e decidiram que esta noite pertencia apenas ao gênio. Do outro, um coro crescente de vozes, da Argélia, de analistas de futebol por toda a Europa, de organizações de adeptos e de pessoas que têm visto este torneio acumular polêmicas como uma tempestade a juntar nuvens, a fazer uma pergunta que só ficará mais alta nas próximas horas e nos próximos dias. Aquela entrada teria ficado sem castigo se o jogador que a fez não fosse Lionel Messi? Sejamos precisos sobre o que realmente aconteceu na primeira parte do jogo de estreia da Argentina no Campeonato do Mundo de 2026, disputado em Kansas City perante uma multidão que tinha ido assistir à história. Messi entrou num duelo com o defesa argelino Issa Mandi. A sua chuteira acertou na canela de Mandi, alto. É exatamente o tipo de contacto que, segundo as leis atuais do jogo, implica no mínimo uma falta grave e, no máximo, dependendo da força e do ponto de contato, um possível cartão vermelho ao abrigo das disposições sobre conduta violenta que a própria FIFA tem sublinhado mais neste torneio do que em qualquer edição anterior. O árbitro Shimon Mariniak não interrompeu o jogo. A equipa do VAR, a ver cada imagem a partir de todos os ângulos de câmara disponíveis em tempo real, não interveio. O jogo continuou. Messi permaneceu em campo. E 17 minutos depois, nesse mesmo jogo, abriu o marcador com um remate de pé esquerdo, a sua imagem, que levou o estádio ao delírio. A reação da Argélia foi imediata e visceral. Os jogadores cercaram o árbitro nos instantes imediatamente posteriores ao lance. O banco argelino respondeu com a linguagem corporal inconfundível de quem não consegue acreditar no que acabou de ver, percebendo em tempo real que não há nada que possa fazer. Quando Messi colocou a bola na baliza pela primeira vez, os jogadores argelinos compreenderam que não estavam a competir apenas contra os campeões do mundo em título, mas contra algo maior do que os 11 homens que tinham pela frente. Essa sensação não é nova para equipas que defrontam Messi, mas esta noite teve um peso que só a história lhe podia dar, porque não é a primeira vez que esta pergunta é levantada sobre este jogador nesta fase da competição. Não é a primeira vez que uma decisão envolvendo Lionel Messi num campeonato do mundo gera acusações de tratamento diferenciado. E não é a primeira vez que a combinação entre Messi, um jogo decisivo e uma decisão de arbitragem produz uma polêmica que sobrevive aos 90 minutos durante dias e semanas. Porque o que acrescenta uma dimensão totalmente nova à polêmica desta noite é um nome que está há meses no centro deste mesmo debate: Cristiano Ronaldo. Em novembro do ano passado, durante um jogo de qualificação para o Mundial entre a Irlanda e Portugal, em Dublin, Ronaldo atingiu com o cotovelo as costas do defesa Dara O'Shea. O lance foi inicialmente punido com cartão amarelo. Após revisão, o VAR transformou-o em vermelho. Segundo o próprio Código Disciplinar da FIFA, uma conduta violenta desta natureza implica uma suspensão mínima obrigatória de 3 jogos. Pela letra da lei, Ronaldo devia ter falhado o último jogo de qualificação de Portugal e os 2 primeiros jogos no Campeonato do Mundo de 2026. A Comissão Disciplinar da FIFA reuniu-se. O veredicto deixou o mundo do futebol atônito. A suspensão de 3 jogos foi reduzida para 1.
Os 2 jogos restantes ficaram suspensos durante um período probatório de 1 ano. A justificação oficial centrou-se no facto de ter sido o primeiro cartão vermelho internacional de Ronaldo numa carreira de 226 internacionalizações por Portugal. Um registro limpo, argumentaram, atenuava a sanção. Várias federações nacionais começaram imediatamente a analisar se a decisão poderia ser contestada por via legal. Analistas de todo o desporto descreveram-na como uma instituição a dobrar as suas próprias regras para proteger o seu ativo comercial mais valioso. O momento dificilmente poderia ter sido mais prejudicial para a credibilidade da FIFA. Meses antes de o torneio sequer começar, o organismo que dirige o futebol já tinha respondido à pergunta sobre se as suas maiores estrelas estão sujeitas aos mesmos padrões disciplinares que todos os outros. Tinha respondido claramente por escrito, e a resposta era não. E agora, esta noite em Kansas City, a mesma pergunta surgiu por outro ângulo, não a partir de uma comissão disciplinar a deliberar numa sala de reuniões, mas a partir de uma decisão de arbitragem tomada numa fração de segundo aos 41 minutos de um jogo do Mundial, perante os olhos de milhares de pessoas dentro do estádio, de milhões a ver pela televisão e de um sistema VAR que a FIFA passou anos, e somas enormes, a promover como a solução definitiva para as polêmicas arbitrais. O VAR deixou passar. Talvez exista uma explicação técnica inteiramente legítima para o lance não ter atingido o limiar de intervenção. Talvez o ângulo fosse ambíguo. Talvez o contacto tenha sido mais leve do que parecia na imagem principal. Talvez cada fotograma tenha sido analisado com exatamente o mesmo escrutínio que seria aplicado a qualquer outro jogador em qualquer outro jogo. Talvez a decisão tenha sido correta em todos os sentidos técnicos, e a polêmica não seja mais do que a frustração natural de uma equipa argelina que sofreu 3 golos de um dos maiores jogadores da história. Talvez. Mas talvez é uma palavra muito desconfortável quando se é um futebolista argelino que acabou de ver uma entrada sobre um colega de equipa ficar completamente impune num jogo do Mundial que significava tudo. O que torna o episódio desta noite tão complexo é o contraste com decisões tomadas noutros pontos deste mesmo torneio. O jogo de abertura entre o México e a África do Sul teve 3 cartões vermelhos. Um deles, a expulsão do sul-africano Themba Zwane por conduta violenta depois de a sua mão ter atingido a cara de um jogador mexicano, foi descrito por vários analistas respeitados como uma decisão genuinamente severa. O árbitro brasileiro Wilton Sampaio recorreu à sanção mais pesada disponível, apoiado pelo VAR, por um contacto que muitos especialistas disseram não cumprir claramente o limiar de conduta violenta. O próprio Sampaio tornou-se uma sensação inesperada na internet quando anunciou a decisão pelo microfone do estádio, no âmbito da nova iniciativa de comunicação dos árbitros da FIFA, um momento que se tornou viral poucos minutos depois do apito final. Nesse mesmo torneio, sob as mesmas orientações de arbitragem, num jogo disputado apenas alguns dias depois, uma entrada que acertou alto na canela de um defesa em pleno Mundial ficou totalmente sem resposta. Uma decisão deu cartão vermelho, a outra não deu nada. A diferença entre as duas não foi a clareza do contacto. A diferença foi a identidade do jogador que o fez. Essa observação é desconfortável. É precisamente o tipo de observação que organizações como a FIFA preferem descartar como especulação e reação emocional em vez de enfrentar diretamente. Mas esta noite, ela não está a ser feita por vozes marginais, e sim por analistas reconhecidos, antigos jogadores profissionais e observadores do futebol calmos, baseados em evidências, cujas opiniões têm peso real no desporto. O precedente Ronaldo importa aqui. Quando uma instituição demonstra, através do seu próprio processo disciplinar formal, que os seus maiores nomes funcionam com regras diferentes das de todos os outros, retira o benefício da dúvida a cada decisão posterior que envolva esses mesmos nomes. Cria um quadro de suspeição que se cola a cada lance no limite, a cada não intervenção do VAR, a cada momento em que a prova é suficientemente ambígua para pender para um lado ou para o outro. E quando essa instituição é também a mesma que atribuiu o seu primeiro prêmio da paz ao presidente em funções do seu país anfitrião, a mesma que tem enfrentado acusações constantes de incorporar interesses comerciais em cada decisão estrutural sobre este torneio,
e a mesma que respondeu à crise de lugares vazios, aviões de equipas impedidos de descolar e árbitros deportados com comunicados de imprensa em vez de responsabilização, o quadro de suspeição já estava construído muito antes de o jogo desta noite sequer começar. O contexto político que rodeia este torneio não pode ser separado do que aconteceu esta noite naquele relvado. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, chegou a este campeonato do mundo com uma bagagem que teria sido impensável para qualquer um dos seus antecessores. Foi fotografado com um boné MAGA. Atribuiu ao presidente Donald Trump um chamado Prêmio da Paz da FIFA. Juntou-se ao Conselho de Paz de Trump. E fez tudo isto enquanto insistia publicamente que a política não tem lugar no desporto. Minky Worden, diretora de iniciativas globais da Human Rights Watch, descreveu o torneio de forma direta como um evento de sports washing para a administração Trump, assinalando que a disponibilidade da FIFA para se alinhar com o poder político em Washington espelha exatamente a mesma dinâmica que definiu a sua relação com governos autoritários na Rússia, em 2018, e no Catar, em 2022. O The Guardian noticiou, poucas semanas antes do início do torneio, que um grupo de campanha chamado Fair Square tinha apresentado aquilo que descreveu como a maior queixa alguma vez recebida pela FIFA, uma submissão ao estilo de ação coletiva que acusa Infantino de violar o código de ética da FIFA em 4 ocasiões distintas por não manter neutralidade política. Não são queixas periféricas. São desafios legais formais apresentados por organizações sérias com provas documentadas. E chegaram precisamente quando o torneio começava, acrescentando uma corrente política inequívoca a cada polêmica que se seguiu. A arquitetura financeira deste Mundial aprofunda significativamente esse contexto. A revista Fortune noticiou no início deste mês que se prevê que este torneio gere 9 mil milhões de dólares em receitas sob a liderança de Infantino, um valor que representa uma transformação fundamental da escala comercial da FIFA ao longo da última década. Dinheiro a este nível não atravessa uma instituição sem moldar as suas prioridades. Quando se constrói um evento desportivo de 9 mil milhões de dólares em torno do poder de atração de determinados jogadores, o cálculo comercial de proteger esses jogadores de suspensões ou de decisões arbitrais adversas torna-se uma pressão que existe, quer alguém dentro da organização a verbalize ou não. Ninguém precisa de enviar uma mensagem a um árbitro. A estrutura de incentivos fala por si. E quando o resultado dessa estrutura se parece com o que aconteceu esta noite em Kansas City, as perguntas escrevem-se sozinhas. Já houve outras polêmicas de arbitragem neste torneio, e elas formam um pano de fundo importante para os acontecimentos desta noite. Durante o jogo entre a Suíça e o Catar em Santa Clara, uma falha do VAR impediu a transmissão da animação do fora de jogo durante uma decisão polêmica de pênalti. A FIFA emitiu um comunicado oficial a esclarecer que o fluxo de trabalho do VAR em si não tinha sido afetado e que os jogadores relevantes não estavam em posição de fora de jogo. Mas a falha técnica, por mais inócua que tenha sido a sua causa real, criou verdadeira confusão entre espectadores em todo o mundo e gerou uma nova ronda de perguntas sobre a fiabilidade da tecnologia na qual a FIFA apostou tanto da sua credibilidade. No jogo entre a Escócia e o Haiti, uma possível mão na área ficou por assinalar. Uma entrada alta que parecia acertar acima do joelho recebeu apenas cartão amarelo. O VAR não reviu nenhum dos dois lances. O Haiti foi para casa de mãos vazias. Entretanto, o árbitro Sean Evans, que dirigiu o jogo da Alemanha contra Curaçao em Houston no início desta semana, enfrenta um processo formal de escrutínio depois de ativistas antidiscriminação o terem acusado de fazer durante o jogo um gesto com a mão associado a movimentos supremacistas brancos. A FIFA ainda não anunciou se Evans continuará no grupo de árbitros do torneio. Cada um destes incidentes, considerado isoladamente, poderia talvez ser explicado. Em conjunto, contam a história de um torneio que tem sido operacionalmente instável ao nível da arbitragem desde o momento em que soou o primeiro apito. A situação de Ronaldo merece mais uma análise à luz de tudo isto, porque o Campeonato do Mundo de 2026 não é apenas o cenário de uma polêmica envolvendo uma superestrela protegida das consequências plenas das regras. Portugal percorreu os seus jogos da fase de grupos com Ronaldo totalmente disponível,
depois de ele ter cumprido a sua suspensão de um jogo durante a qualificação. Chegou à América do Norte com o benefício da própria proteção institucional da FIFA. E agora, Messi recebeu aquilo que, visto de fora, parece o mesmo tipo de proteção ao nível do jogo que Ronaldo recebeu ao nível disciplinar. Quer esse paralelo seja tecnicamente exato ou não, é o paralelo que o mundo do futebol está a traçar esta noite. E o mundo do futebol não está totalmente errado ao traçá-lo. Lionel Messi está agora empatado com Miroslav Klose com 16 golos em campeonatos do mundo, precisando de apenas mais um para ficar sozinho no topo do feito individual mais celebrado que este torneio oferece. O hat-trick em si foi extraordinário por qualquer padrão. O primeiro golo, um remate de pé esquerdo de puro instinto de fora da área, foi o tipo de momento que recorda por que razão este homem é tema de conversa há 2 décadas. O segundo foi oportunismo sereno depois de uma defesa incompleta, aquele tipo de finalização clínica que só vem de jogar ao mais alto nível durante tanto tempo que o golo parece quase acidental. O terceiro, um remate rasteiro e em arco para o canto inferior que levou o estádio à loucura. Foi um regresso aos seus melhores anos, numa época em que muitos tinham começado genuinamente a perguntar-se se esses anos já estavam para trás. Aos 38 anos, Messi continua capaz de mudar o resultado do maior torneio de futebol do planeta com uma única exibição. Continua aqui, continua extraordinário. Mas o futebol não é apenas sobre aquilo que o maior jogador faz dentro de campo. É também sobre saber se o enquadramento que rege a sua participação no desporto se aplica a ele com a mesma consistência com que se aplica a todos os outros. E esta noite, esse enquadramento foi testado perante o mundo inteiro. As pessoas naquele estádio que viram Issa Mandi levar uma chuteira na canela, olharam para o ecrã do VAR à espera de uma revisão que nunca chegou e depois viram o jogador que cometeu o lance marcar 3 golos no mesmo jogo, têm o direito de perguntar se a resposta que receberam foi a que mereciam. O quadro mais amplo da FIFA enquanto instituição torna essa pergunta ainda mais difícil de afastar. O escândalo de corrupção de 2015, que terminou com 31 declarações de culpa e várias condenações por acusações que iam de associação criminosa à fraude eletrônica e branqueamento de capitais, nunca desapareceu totalmente. A então procuradora-geral Loretta Lynch descreveu a corrupção dentro das fileiras da FIFA como generalizada, sistêmica e profundamente enraizada. Mais de uma década depois, a organização é liderada por um presidente que usa bonés MAGA e entrega prêmios da paz a chefes de Estado, que supervisionou a atribuição do Campeonato do Mundo de 2034 à Arábia Saudita no meio de acusações generalizadas de sports washing e que respondeu a queixas éticas formais com declarações públicas confiantes enquanto o torneio se desenrola à sua volta. A FIFA não se tornou digna de confiança por ter sobrevivido ao escândalo de 2015. Tornou-se melhor a gerir perseções. E é precisamente essa gestão de perseções que está sob pressão esta noite. Há uma versão desta história em que tudo o que aconteceu em Kansas City foi legítimo, em que a entrada sobre Mandi realmente não atingiu o limiar de intervenção segundo as regras em vigor, em que a equipa do VAR reviu as imagens com total objetividade e chegou à conclusão correta, em que o hat-trick de Messi foi produto de gênio puro e não de qualquer favoritismo institucional. Essa versão é possível, pode até ser verdadeira, mas a razão pela qual essa versão é tão difícil de aceitar para tanta gente esta noite não está no que aconteceu aos 41 minutos. Está em tudo o que aconteceu antes dos 41 minutos. A decisão disciplinar sobre Ronaldo, o prêmio da paz de Infantino, a queixa ética da Fair Square, o padrão de polêmicas do VAR em vários jogos, a máquina comercial de 9 mil milhões de dólares que depende de estrelas como Messi e Ronaldo permanecerem em campo e renderem. Tudo isso é o contexto que rodeia os acontecimentos desta noite e molda a forma como são interpretados. E esse contexto não foi fabricado pela Argélia nem pelos críticos da FIFA. Esse contexto foi construído pela própria FIFA, decisão a decisão, ao longo da última década. A discussão que seguirá este torneio, muito depois de o troféu ser levantado e de os confetes assentarem, não será sobre se Messi é o maior jogador que alguma vez viveu. Essa discussão ficou resolvida há anos na mente da maioria das pessoas sérias do futebol. A discussão será sobre se a instituição que governa o desporto que ele pratica
é capaz de o tratar exatamente como todos os outros quando o que está em jogo está no seu ponto mais alto. Esta noite em Kansas City, o ecrã do VAR ficou escuro. O árbitro mandou seguir. O hat-trick foi marcado. O recorde foi igualado. E a pergunta não recebeu resposta. Ficou mais alta. O que acontecer a seguir importa enormemente, não apenas para a Argélia, não apenas para a Argentina, mas para a credibilidade do próprio desporto. A FIFA tem um histórico de emitir comunicados cuidadosamente redigidos que reconhecem a aparência de polêmica enquanto desviam qualquer responsabilização substantiva. Se essa for a resposta aos acontecimentos desta noite, será lida como confirmação exata da suspeita que o incidente gerou. Se, em vez disso, a FIFA optar por abordar a decisão de arbitragem com verdadeira transparência, publicando os registros do VAR, divulgando a comunicação entre o árbitro e a equipa do VAR, explicando em termos concretos por que razão o lance não atingiu o limiar para a revisão. Então, pelo menos a instituição terá demonstrado vontade de prestar contas. Isso seria uma ruptura com o padrão. O padrão diz para não criar grandes expectativas. Há algo historicamente significativo no facto de isto estar a acontecer especificamente no Campeonato do Mundo de 2026. Este torneio foi construído como o evento de apresentação de uma nova era, uma expansão para 48 equipas, 3 países anfitriões, Jogos de Vancouver a Miami e a Cidade do México, o evento desportivo mais ambicioso de sempre do ponto de vista geográfico. Era suposto ser o momento em que a FIFA demonstraria que tinha aprendido com os desastres da década anterior, que podia gerir um torneio desta escala com transparência, justiça e competência operacional. Em vez disso, entregou polêmicas de arbitragem desde o primeiro dia, uma queixa ética formal contra o seu próprio presidente antes de a fase de grupos terminar, falhas do VAR e agora um jogo envolvendo o jogador mais icônico do desporto que produziu a polêmica de arbitragem mais incendiária de todo o torneio. O Campeonato do Mundo de 2026 deveria reabilitar a imagem da FIFA,